Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Fecha aí a sua Bíblia e agora olha para mim. O tema dessa palavra eu vou dizer no final dela. Amém, queridos? Um dos motivos de atraso em nossa jornada é justamente o fato de ainda nos apegarmos ao que ficou para trás. Uma das coisas que mantém você estagnado, parado num lugar, ou talvez dando marcha ré, é porque talvez você esteja se apegando ao que ficou para trás. E é necessário, se quisermos alcançar o que está diante de nós, deixarmos para trás o que ficou para trás. Deixarmos emoções, sentimentos, coisas que foram vividas lá atrás, que não dá mais para continuar carregando aqui agora, porque senão essas coisas vão pesar tanto sobre você, que vai ser difícil você chegar aonde Deus planejou que você chegasse. E o que mais prende o ser humano numa condição de atraso são apegos emocionais que os impede de ver que o que está à sua frente é maior e mais elevado. Repita isso comigo. O que está à minha frente é maior e mais elevado. Se você não conseguir enxergar o que está à sua frente, provavelmente você vai olhar para o que ficou para trás. E o seu apego emocional a essas coisas vividas lá atrás vai resistir você, vai segurar você para que você alcance o que foi planejado e preparado por Deus. Paulo aqui era um cara que estava consciente de que ele mesmo não havia alcançado aquilo pelo qual Deus havia preparado para a vida dele. Se você tiver observado bem o texto, você vai ver que fica claro. Ele fala, irmãos, não que eu julgue que já tenha alcançado alguma coisa, mas ele disse, eu faço algo, eu deixo para trás o que ficou para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim e eu prossigo em direção ao alvo. Qual é o alvo? Ele fala que é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se eu quiser alcançar o que Deus preparou para mim, eu preciso deixar tudo aquilo que eu construí lá atrás. Tudo aquilo que eu vivi lá atrás, tudo aquilo que eu experimentei lá atrás. Porque o que ficou para trás está para trás, porque Deus é um Deus de coisas novas, amém? E se nós não conseguirmos nos libertar do que nos prende, sempre estaremos sendo puxados para trás ou para baixo. Talvez você está tentando fazer forças para sair daqui e ir para lá. E aí você acha que o seu problema para chegar lá é isso, isso e aquilo. E aí Deus, de uma maneira tão simples, abre os seus olhos e te mostra, sabe, isso aqui, lá atrás. Pois é, que você viveu lá atrás, você ainda se apega a isso. E porque você se apega a isso, isso está segurando você aqui agora. E Deus quer nos ensinar, querido, a olhar além, a olhar para o alto, a olhar para Ele. Porque senão, irmão, a novidade de vida só está nele. O que você viveu lá para trás já não é mais vida nova, é vida velha. Amém? Salomão falou assim, que não existe nada novo debaixo do céu. Debaixo do céu não tem nada novo, mas acima dele tem algo novo para você. Então, muitos de nós estamos sendo puxados para trás ou para baixo por causa de emoções, ou sentimentos, ou experiências, ou sensações que nós vivemos lá atrás. E aqui, querido, eu digo sem exceções, porque o que eu estou dizendo aqui serve para todo mundo. Às vezes nós ouvimos uma palavra e a gente pensa assim, o fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, mas a gente não olha para nós mesmos e aplica essa palavra para a nossa própria vida. Porque, querido, se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que em alguma coisa nós estamos presos, que está ligado ao que ficou para trás. Alguma área da sua vida você está aquém, quando poderia estar além,
Porque em algum aspecto vivido lá atrás, você ainda está preso. Você ainda está cativo. Todos, sem exceção, estão sendo segurados em alguma coisa por algo que se passou. E escute o que eu vou dizer aqui agora, porque vai ser uma declaração forte. Não existe futuro para quem vive no passado. Não existe algo novo para quem vive amarrado no velho. Como assim, pastor? Não existe futuro para quem vive no passado e não existe algo novo para quem está no velho. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que Deus não tenha algo novo para você. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que Deus não tem um futuro para você. Deus tem um futuro. O problema é que, como você vive preso no passado, você não consegue acessar a realidade de Deus que está à sua frente. Diga assim comigo: existe uma realidade de Deus. Diga mais forte: existe uma realidade de Deus que eu preciso acessar e está à minha frente. Você tem que se desapegar do que está para trás, irmão. Qual é o nome disso aí que está te segurando? Porque senão você não vai conseguir fazer a jornada de um ponto ao outro. O problema das pessoas hoje é exatamente isso. Elas não conseguem sair do ponto A e chegar no ponto C. Ué, pastor, você pulou o ponto B? Não, o ponto B é o presente. O ponto A é o futuro. O ponto A é o passado. O ponto C é o futuro. O ponto B é o presente. Só que tem um monte de gente que não consegue sair daqui e ir para lá. E qual é a razão? A razão está ali. Está preso ali ainda no ponto A. Você tem que se encontrar no seu presente se você quiser achar o seu futuro. Eu vou dizer de novo, você tem que guardar isso. Você tem que se encontrar no seu presente se você quiser achar o seu futuro. Porque senão, irmão, você vai sempre viver lamentando por coisas que ficaram para trás. Chorando por coisas que ficaram para trás. Amarrado em coisas que você já deveria ter esquecido há tanto tempo. Pastor, mas Paulo não está falando de ter amnésia. É verdade. Esquecer não significa ter amnésia. Significa você se lembrar de algo que ficou para trás, mas aquilo não segurar mais você em direção ao seu alvo. Vou repetir, olha aqui para mim. O que significa se esquecer? Não é ter amnésia. É ainda que você lembre de algo que ficou para trás, isso não te segurar em avanço aquilo que está diante de você. Nós temos que ter essa capacidade, irmão. Senão você vai ficar apegado sentimentalmente a coisas, emocionalmente a coisas, apegado a experiências negativas que você teve. Tem medos que você carrega hoje, que são resultados de experiências passadas. Você consegue enxergar alguns medos que conduzem você hoje, que são resultados de experiências passadas? Você deve ter um monte. Todos nós temos. Quem está entendendo, diga amém. Lembra da mulher de Ló? Quem lembra da mulher de Ló? Está na Bíblia. Vocês conheceram ela? Lembra da mulher de Ló, quando Deus envia 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com aquela mulher? Ela se tornou uma coluna de sal. Uma estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou para trás. Vou fazer um paralelo com a vida dela, com a nossa vida. E não tem como a gente não se identificar com a vida dessa mulher. É impossível. Querido, é impossível você ler. Se você lê o ponto final na Bíblia, a vírgula na Bíblia, você vai ter que se identificar em alguma coisa na sua vida. É impossível você ler qualquer coisa na palavra e isso não ter uma identificação conosco. Quando eu olho para a vida dessa mulher, eu vejo muitas identificações conosco. Ela não conseguiu fazer essa jornada que eu falei para você, do ponto A ao ponto C. Deus falou assim: chegou até mim toda a maldade que está acontecendo em Sodoma e Gomorra, eu vou destruir essa cidade que é impiedosa, é uma cidade adúltera, é uma cidade profana, e etc, etc. E Deus envia 2 anjos para poder destruir Sodoma e Gomorra.
E um pouco antes disso, Gênesis capítulo 18, Deus fala para Abraão o que ia fazer com Sodoma e Gomorra. Aí Abraão começa a interceder e fala: Deus, não tem lá, porventura, tantos justos, o Senhor vai destruir o justo no meio dos injustos. Se tiver lá X número de justos, o Senhor vai destruir. Deus fala para ele: ó, se tiver esse tanto de justos que você está falando aí, eu não vou destruir a cidade por causa desses justos. E aí Abraão foi diminuindo a conta, e aí no capítulo 19 aparecem os anjos lá em Sodoma e Gomorra para poder destruir Sodoma e Gomorra. Porque não tinha aquele tanto de justo que Abraão estava argumentando com Deus. Só que aí o texto diz assim que Deus teve misericórdia, diga misericórdia. Deus teve misericórdia de Ló, que era sobrinho de Abraão. E Ló não era um cara mau, porque quando os anjos chegam até Sodoma para destruir Sodoma, Ló os vê e Ló faz o quê? Traz eles para dentro da sua casa. E ali, os anjos revelam para Ló o que ele ia fazer. Ó, Deus enviou a gente aqui para destruir Sodoma e Gomorra, porque essa aqui é uma cidade profana. E eles viram para Ló e falam assim: ó, pega quem você tiver aí na sua casa, seus filhos, filhas, esposas delas, sua esposa, e ó, chispa daqui porque eu vou destruir isso aqui. Deus já decretou a sentença de Sodoma. Beleza. Com muito custo, Ló sai com a sua família, com a sua esposa e as suas 2 filhas. A Bíblia diz assim que os anjos tiveram que segurar no braço deles e arrastar eles para fora da cidade. Senão eles iam perecer junto com a cidade. Então ele sai. Depois de ser arrastado, é assim, irmão, alguns precisam ser arrastados para sair de certos lugares. Porque senão vão perecer ali. Depois você lê na sua casa, o texto diz exatamente isso. Os anjos pegaram Ló, a esposa e as 2 filhas, pelo braço e arrastou eles, porque senão eles iam morrer lá. Porque Deus teve misericórdia. Mas, enquanto eles faziam a jornada para outro lugar, o que a bendita mulher faz? E qual foi a ordem do anjo? Ele falou outra coisa também. Ele falou assim: por amor à vida, fujam daqui e não olhem para trás. Esse por amor à vida aqui, irmão, é importantíssimo. E não olhem para trás. A bendita fez o quê? E aconteceu? Ela se tornou a palavra mais correta ali é coluna de sal. Coluna ou estátua. Na sua Bíblia talvez esteja dessa forma. Mas o que aconteceu com essa mulher foi que ela não conseguiu fazer a jornada de um ponto para o outro sem voltar para o seu passado. Talvez a história da vida daquela mulher estava ali em Sodoma. Talvez naquele momento de fuga ela se lembrou do que ficou para trás e quis olhar. E a ordem que eles tinham era: fuja por amor à vida e não olhem para trás. Ela amou a vida que ficou para trás e não conseguiu ver a nova vida que estava à frente. Irmão, para todos os outros que estavam em Sodoma, ali era o fim, mas para Ló e a sua família era o começo de uma nova vida. E aquela mulher não conseguiu enxergar aquilo. Mas, portanto, olhar para trás, voltar para o seu passado, a vida continuou sem ela na história. Ela pereceu e Ló e as suas 2 filhas continuaram a viver. Quem está entendendo? Diga amém. Agora, veja que algo interessante. Ela se tornou uma coluna de sal, que algumas versões diz estátua. Vamos imaginar isso. Uma estátua ou uma coluna é algo inanimado, sim ou não? Não se mexe, é algo fixo, é algo posicionado no lugar. E a propósito, esse é o significado da palavra coluna no texto. Significa algo posicionado. E tem algo importante para nós extrairmos daqui, 2 coisas. A primeira, o seu posicionamento será determinado para onde você está olhando. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando é onde você estará firmado.
Porque a palavra coluna significa algo posicionado. Diga, algo posicionado. Para onde ela olhou foi onde ela ficou. Ela olhou para trás e ela ficou o quê? Posicionada para trás. Para onde você está olhando vai determinar o seu posicionamento. Para onde você está se direcionando os seus olhos vai determinar onde você vai parar no final dessa história. E tem gente que por tanto olhar para trás acaba ficando no passado da história. E aí eles veem todo mundo avançar, mas ele continua ali. Sempre no mesmo ponto. O olhar para trás fez com que a mulher de Ló se tornasse alguém posicionada no seu passado. E ali mesmo ela ficou travada e imóvel, presa em si mesmo, em seus apegos emocionais e sentimentais. Irmão, é compreensível, sim ou não, essa mulher olhar para trás? Não é compreensível? Você faria o quê, irmão? Se Deus viesse para você e falasse assim, que Ele não vai fazer isso. Mas se Ele viesse para você e falasse, foge você e a sua casa de Nova Ponte, que eu vou destruir essa cidade amanhã mesmo. E aí você está fugindo. E aí chega amanhã. Não é compreensível você olhar para trás? Porque vai ficar seus parentes, tudo que você construiu vai ficar aqui. Sim ou não? Você vai querer o quê? Dar uma olhadinha para trás. É compreensível a atitude dessa mulher. Mas para Deus não é aceitável. Porque a Bíblia diz assim que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E olhar para trás vai levar você a retroceder. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que está escrito em Romanos 12, verso 1 e 2, isso aqui, preste atenção. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. É o que Paulo falou, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. É a mesma coisa aqui. E no verso 2 diz assim, olha como que eu corro, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha para onde você tem que caminhar olhando. Não é para trás, criatura. É para Jesus. Amém? Quantos homens e mulheres não tiveram que sair dos seus lugares, sendo desafiados em si mesmos, em não olhar para trás? Quantos? Se você for para a Bíblia e estudar cautelosamente a história de homens e mulheres, principalmente dos homens, não estou falando que as mulheres não são capazes de fazer isso, é porque os relatos que nós mais temos aqui é de homens fazendo isso. Mas se você olhar, você vai ver vários homens dentro da Bíblia, sendo desafiados a deixar coisas para trás. Sendo desafiados a irem adiante sem olhar para trás. Quer um exemplo? Abraão. Que é o mais conhecido de todos. O que Deus diz para ele? Sai da onde? Sai da tua terra, da tua casa e da tua parentela. Deus arrancou todo o vínculo dele, irmão. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, isso é forte. Deus arrancou toda forma de vínculo de Abraão para que Abraão pudesse viver a família e a história que Deus tinha para ele. Pastor, você está querendo dizer que Deus vai me separar? Se Deus tiver que te separar, Ele vai te chamar e a sua responsabilidade é ouvir e obedecer. Agora, eu não estou dizendo que vai ser regra para todo mundo, que todo mundo vai ter que fazer como Abraão, mas uma coisa é fato, quando ele falar, é hora de você avançar e não olhar para trás, não vai adiantar você ficar se apegando ao seu pai, à sua mãe, ou quem quer que seja, porque essas coisas vão manter você fora da vontade de Deus. Abraão saiu, querido, inclusive, sem saber para onde ia. Você tem coragem de fazer isso? Alguém aqui tem coragem de sair para ir para um lugar sem saber para onde vai? Abraão teve. Hebreus 11:8 diz, pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro, diga no futuro, que no futuro receberia como herança. Ele nem tinha recebido ainda, mas ainda assim ele foi.
Se ele ficasse olhando ao que ele tinha, ele não ia conseguir contemplar o que Deus tinha. Mas ainda assim ele foi, sem ver, sem saber aonde ele ia chegar. E o texto continua dizendo, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Eu te pergunto, alguém aqui está disposto a fazer o que Abraão fez? Deixar tudo para trás, tudo que você construiu, seus familiares, as ligações emocionais que você fez, as amizades e por aí vai. Deixar tudo isso para trás e ir embora sem saber para onde? Alguém aqui tem coragem? Tem? Pois é. Eu tive quase não, eu tive um pouquinho de coragem disso aqui. Saí do meio do meu povo e olha que eu nem ligava tanto assim. E vim para cá. Primeiro eu fui para um lugar onde eu nem sabia. Depois eu vim para cá. Mas eu estou longe de fazer o que Abraão fez. Porque ele foi muito mais desafiado do que eu. A pergunta é, estamos dispostos a fazer a mesma coisa e não ficar olhando? Porque temos que deixar para trás? Israel, quando foi liberto do Egito, ele tinha uma direção para ir. Qual foi a promessa de Deus para Israel? Vai para onde? Vou enviar vocês para onde? Para uma terra prometida. Sim ou não? Para uma terra que emana leite e mel. Só que no meio do caminho, o que Israel fez? Olhou para onde? Para onde que eles olharam, irmão? Para frente ou para trás? E o que eles viram quando eles olharam para trás? O que eles viram, irmão? Vocês não estão lendo Bíblia. Não é possível. Vamos lá, vamos voltar na história. Deus tira Israel do Egito. Moisés está conduzindo o povo. Faraó fica irado. Fala, esse povo enganou a gente. Não vamos deixar eles escapar não. Juntou o exército e foi atrás. No meio do caminho, eles inventam de olhar para trás. Quem que eles viram? O exército de Faraó. Aconteceu o que quando eles olharam para trás? Eles travaram no lugar, irmão. Travaram de medo. Ficaram paralisados. Por quê? Eles estavam na frente tinha um mar vermelho e atrás tinha um exército. O que eles faziam? Olhar para trás era algo fora dos planos de Deus para aquele povo. E aí o que aconteceu? O mar se abriu diante deles. Mas os passos dados precisavam ser para frente e não para trás. Ia adiantar Deus abrir o mar e eles voltarem para trás? Ou ficarem parados no lugar? Não, Deus abriu o mar para que eles fossem adiante. Amém, querido? Deus abriu o mar, mas os olhos precisavam estar na direção correta para que os seus pés seguissem adiante. Quantas vezes Deus não te mostra uma coisa que é quase equivalente a abrir o mar vermelho? Quantas vezes Ele não te mostra algo e você quer voltar para trás ao invés de seguir adiante? Não ia adiantar, Deus abriu o mar e eles ou ficarem parados, ou não irem adiante. Tem coisas, meu querido, que você vai ter que deixar para trás, se quiser chegar aonde Deus tem para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. A outra coisa é que a estátua que a mulher de Ló se tornou era de sal. Olha que interessante. Nós podemos fazer aqui uma ligação ao que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Essa mulher, ela poderia ter ido fazer a diferença em outra terra, irmão. Você é sal. Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra. Mas se você perdeu o seu sabor, qual é a diferença que você pode fazer? Essa mulher aqui, ela teve a oportunidade de salgar outro lugar. Mas o que aconteceu com ela? O olhar para trás revela que o sabor na vida daquela mulher tinha ficado no passado. O sal não é para dar sabor? Não é para dar gosto? Alguém gosta de comida sem sal? O sal é para dar gosto. Só que quando essa mulher olha para trás, ela revela que o sabor dela não estava na vida nova, estava na vida do passado. Estava na vida velha, estava nas coisas que ela deixou para trás. O sabor dela estava lá. Então ela se transforma numa estátua de sal.
Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não esteja vivendo tão bem como você gostaria hoje, mas o que vai dar sabor na sua vida está diante de você. Está no seu futuro, está à sua frente, amém? Ela perdeu o sabor lá atrás, como ir à frente dessa maneira? É preciso disposição interna para ir, mas como essa disposição existirá se eu estou envolvido com o sentimento do passado? Irmão, caminhar com Deus precisa haver disposição. Só que se a minha disposição interna está envolvida com o sentimento do passado, como eu avanço? O apóstolo Luiz Hermínio diz assim: a mágoa só olha para trás, a esperança olha para frente e a fé olha para cima. Aonde você está pegado? Aonde você está olhando? Porque ter a capacidade de não ser parado pelo que ficou para trás é para quem está amadurecendo, irmão. Irmão, olha aqui, vou voltar para o texto, para o verso 15, porque é o que Paulo disse aqui no texto. Ter a capacidade de não ser parado pelo que ficou para trás revela amadurecimento. Se volta e meia você volta lá atrás, é porque você não está amadurecendo. Se volta e meia a mesma coisa te prende, é porque a maturidade não está existindo. Porque segundo o que Paulo disse aqui, a capacidade de ir à frente é a capacidade que demonstra alguém que está amadurecendo. Olha o que ele diz no verso 15: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Se você não está vendo dessa forma, está ficando para trás, não está amadurecendo. Se você está pegado a tantas emoções e sentimentos do passado, a sua maturidade aí não está existindo. Nós estamos em direção aonde o nosso alvo está. Paulo disse que o alvo dele estava à sua frente. E o que ele estava visando? Ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós ainda visamos muitas coisas do passado, e isso acaba dificultando respondermos ao chamado celestial de Deus. Quantos aqui querem corresponder com o chamado de Deus para a sua vida? Se você ficar preso no passado, isso não vai acontecer. Não tem jeito. E não é porque Deus não tem um chamado. Ele tem, mas Ele precisa. Diga, Deus precisa. Diga mais forte, Deus precisa da minha colaboração. E sabe qual é a sua colaboração? Olhar para a palavra dele e seguir após ele. A sua colaboração não é ficar presa nesses sentimentos. A sua colaboração não é ficar presa ao que foi vivido lá atrás. É ir após ele. E me permita te dizer isso sem te ofender. Uma era a visão que você tinha no passado em relação a tudo e antes de Cristo. Antes de Cristo, querido, você tinha uma visão a respeito de muitas coisas, sim ou não? Sim ou não? Uma coisa que eu fico encabulado. O fulano, antes de entregar a vida para Jesus, ele pensava assim, nessa área, nessa área, nessa área, nessa área, nessa área, nessa área. Ele pensava desse jeito. Ele entregou a vida para Cristo e ele continua pensando do mesmo jeito, nessa área, nessa área, nessa área, nessa área, nessa área e nessa área. Que avanço você fez, criatura? Que progresso você fez? Que coisas você deixou para trás? Porque uma coisa é você pensar antes de Cristo. Outra coisa é você pensar depois de ter recebido Cristo na sua vida. Os seus pensamentos precisam mudar, amém? A sua visão tem que mudar. Eu duvido que essa ainda seja a visão que você deveria ter, ou que deveria continuar olhando agora que você tem Cristo. Muitos de nós estamos olhando as coisas como se não tivéssemos Cristo. E aí ele vem e diz para você e para mim: meu filho, a visão que eu tenho para você agora não é mais essa, mudou. É uma visão maior, é mais excelente, é para frente, é para cima, é para o alto. Se você depois da sua conversão continua vendo do mesmo jeito que antes, você ainda não viu pelos olhos dele, porque tudo muda, irmão. Diga isso comigo, tudo muda. Jesus tem uma visão nova. Você não pode continuar ficar olhando para trás e vendo tudo do mesmo jeito. Jesus tem uma visão nova. Seus planos, seus sonhos, suas vontades eram uma antes de Cristo.
E é fato que agora em Cristo existam outras para você. É fato, não é uma suposição. Antes você tinha planos, sonhos e tantas outras coisas antes de Cristo. Agora é fato, diga é fato. Ele tem uma visão nova para você. Ele tem planos novos para você. Ele tem um novo sonho para você. Quem está entendendo, diga amém. Só que você ainda não os enxergou e está preso naquilo que você projetou lá atrás. E por esse motivo acabamos não respondendo ao chamado celestial de Deus. É preciso sairmos do passado, nos encontrarmos no presente e visualizarmos o futuro. Saia do passado, se enxergue no presente e você vai ver o seu futuro. Deus não tem problema em nos mostrar coisas do futuro. O problema é que queremos permanecer cegos em coisas que se passaram, cegos em emoções do passado, em sentimentos do passado, em sensações do passado, em experiências do passado. Se desprenda dessas coisas, porque senão o passado vai te manter isolado do seu futuro, irmão. Repita isso comigo: o passado tem o poder de me manter isolado do meu futuro. Vou te dar um exemplo. Lembra de Naamã, oficial do rei da Assíria? Aquele cara que era leproso, quem lembra dele? Vocês não lembram, né? Já ia vir a piadinha sem graça. Pois é, um dia, Naamã ficou sabendo que na terra de Israel havia um profeta, um homem que podia curar ele da lepra dele. Naamã faz o quê? Naamã vai até Israel com uma comitiva de pessoas e chega lá, vai procurar por um tal de Eliseu, que era o profeta, no lugar de Elias. Elias havia sido arrebatado para o céu e Eliseu era profeta no lugar de Elias. Então Naamã chega até lá e vão avisar Eliseu que Naamã estava lá para poder ser curado. Sabe o que Eliseu faz? E daí, que é um oficial do rei da Assíria? Eliseu pega o seu discípulo ou servo chamado Geazi. Repita esse nome comigo, Geazi. Vou falar sobre esse cara. Eliseu vira para Geazi, que é o seu servo, e fala assim: Geazi, vai lá e diz para Naamã fazer tal coisa. Geazi vai em direção a Naamã, chega lá e fala: Naamã, é o seguinte, Eliseu mandou te dizer o seguinte: vai até o rio Jordão, mergulha 7 vezes, e depois que você fizer isso aí, você vai ser curado da sua lepra. Naamã fica irritado, porque ele era oficial do rei da Assíria. Ele era alguém importante. E ele fica irritado porque nem sequer o profeta saiu em direção a ele para colocar as mãos sobre ele e orar e ele ser curado, porque era isso que Naamã esperava, se você ler o texto. Naamã esperava que Eliseu viesse, colocasse as mãos sobre ele, clamasse para Deus e Deus curasse ele. Mas ao contrário, Eliseu entrega uma palavra para Naamã através de um servo: mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ser curado. E aí ele fala assim: cara, se não bastasse tudo isso, ele ainda manda mergulhar no rio Jordão. Acaso lá em Damasco não há rios melhores do que esse? Ele me manda mergulhar aqui. E aí Naamã vai voltando para sua terra irado, bravo com Eliseu, sem a sua cura. Só que aí o servo de Naamã, e aqui depois é uma outra palavra, porque os servos são importantíssimos, porque são usados por Deus, são instrumentos por Deus, para muitas vezes abrir os nossos olhos para aquilo que nós precisamos enxergar e não enxergamos. Mas aqui o servo de Naamã vira para Naamã e fala assim: meu senhor, acaso se Eliseu tivesse te pedido alguma coisa difícil, você não faria? E Naamã cai a ficha dele: cara, é verdade. Se ele tivesse me pedido para eu fazer alguma coisa difícil, eu ia fazer. Ele me pediu algo tão fácil, por que eu não vou fazer? Então Naamã faz o quê? Volta e mergulha 7 vezes no Jordão e acontece o quê? Diga, ele é curado. Quando ele vê que é curado, sabe o que ele faz? Ele pega a comitiva que veio com ele e volta até Eliseu. Só que aí agora Eliseu recebe ele. E diante de Eliseu, Naamã quer dar presentes para ele. Eliseu fala assim: não quero nada seu. Não quero seu presente, não quero nada. Nadinha. Vou te cobrar nada por essa cura, tá? Nem vou deixar para lá o que eu ia falar.
Não vou te cobrar nada por essa cura. Então, Naamã vai embora, porque Eliseu rejeita os presentes que Naamã tinha para ele. Só que Geazi, quem? Geazi vem naquela cena, ele fala, não posso aceitar um negócio desse. Naamã oferecendo presentes para Eliseu. Eliseu não quis, eu não posso deixar um negócio desse acontecer, de maneira nenhuma. Eu juro em nome do Senhor, o Deus, que não vai ser assim. E está lá Naamã indo embora, e Geazi colocou no coração dele fazer o quê? Ir até Naamã. E ele sai correndo atrás, e quando a comitiva de Naamã olha, vê que está vindo alguém, eles param, e Geazi chega diante de Naamã e cria uma mentira. Aí ele fala, olha, chegaram 2 servos dos discípulos dos profetas, e dá-lhes roupa, dinheiro, e aí Naamã faz o quê? Tira os presentes, entrega para Geazi, e Geazi volta para onde? Volta para sua casa. Chega na sua casa, coloca os seus pertences, aí Geazi faz o quê? Volta para a presença de quem? Do profeta Eliseu. Eliseu vira para Geazi e fala assim, onde você estava, Geazi? E aí ele vai e mente para o profeta. Ele fala, não, teu servo não foi a lugar nenhum. Aí Eliseu diz assim, acaso não foi com você o meu espírito, quando você ia em direção a comitiva de Naamã, e quando você tomava os presentes emprestados, o meu espírito não estava com você, ô Geazi? Eu vou ler aqui o texto, só para não ficar nas minhas palavras. Olha isso aqui, 2 Reis 5:26. Olha o que Eliseu diz para Geazi. Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Agora veja, olha o que ele diz. Porque aqui eu vou linkar a palavra com o que eu estou dizendo aqui. Este não era o momento, repita isso comigo, este não era o momento. Ele diz assim, este não era o momento de você aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Preste atenção ao que Eliseu disse, este não era o momento. Trazendo isso para nós, muitos de nós estamos vivendo o momento errado, como Geazi. Porque ele olhou para trás e ele falou assim, eu não posso deixar o meu Senhor fazer isso. Eu preciso ir lá atrás. Não era a hora de fazer aquilo. Não era o momento de cobiçar nada de ninguém. Mas ele ficou preso, diga preso, na sua própria cobiça. No seu próprio sentimento, porque cobiça é um desejo. Ele ficou preso na sua cobiça. E o que aconteceu com Geazi, irmão? Ele pegou a lepra que era de Naamã. O verso 27 diz, por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com neve. Isso aqui aconteceu porque Geazi estava vivendo um momento errado em sua vida, preso em sua cobiça. Olha quantas coisas de ruins não acontecem porque estamos vivendo no momento errado. Agora veja isso. Sabe qual é o significado do nome Geazi? Olha o significado do nome desse cara. Vê se ele não fez exatamente aquilo que o nome dele significa. Geazi significa vale de visão. Vale de visão. É o nome do cara. Ele enxergava igual o nome dele. Geazi enxergava igual o seu nome, dentro de um vale. Irmão, quem está dentro de um vale, a visão é limitada. Quem está dentro de um vale, a visão é superficial, a visão é baixa. Por que não dizer para trás? Você tem que olhar para frente, irmão. Você tem que subir o vale, você tem que subir o monte, amém? E naquela época, é engraçado que a lepra, ela era motivo de afastamento da pessoa da sociedade. Um leproso naquela época bíblica, no povo de Israel, não falo de outras nações,
Mas no povo de Israel, alguém leproso, ele tinha que ser afastado da comunidade, afastado da sociedade. Ele era excluído da comunhão com os demais, porque tinha lepra. E era considerado também a lepra uma maldição, um castigo da parte divina. O leproso sofria naquela época. E o que acontece quando estamos presos no passado é que acabamos nos afastando também dessa comunhão que está acontecendo agora. Se você ficar preso no passado, desculpa a palavra, vai ser forte a palavra, mas é só para você entender, quem fica preso no passado está leproso. Porque a lepra excluía o caboclo da comunhão. A lepra afastava a pessoa da sociedade. E quem está preso no passado se exclui, se isola, fica sozinho. E Deus não tem um lugar solitário para a pessoa viver, não. A Bíblia diz que Ele faz com que o solitário viva em comunhão. Só que nós estamos presos lá, leprosos aqui dentro, emocionalmente, sentimentalmente, nos isolando. Por isso que eu disse, querido, que nós temos que enxergar o nosso agora para conseguirmos ver o futuro, para conseguirmos ver o amanhã. Por isso não é possível acessar o futuro se eu estou fazendo do passado o meu lugar de morada. Eu preciso sair de lá para cá, e é a partir daqui que eu posso prosseguir adiante. Saia de onde você tem que sair, venha para cá, porque a partir daqui você vai poder ir adiante. Quando Paulo diz que se esquecia das coisas que para trás ficavam, estou terminando, não vou demorar nem 5 minutos mais, aguenta aí. Quando Paulo diz que se esquecia das coisas que para trás ficavam, e estava avançando para as que estavam adiante dele, obviamente isso tinha que ser feito de um ponto. E qual era o ponto de Paulo? O presente dele. Paulo estava dizendo o seguinte: eu vou deixar o meu passado para trás, o meu presente agora é esse. Se eu quiser alcançar o meu futuro, eu tenho que viver o meu presente. Só que se o seu presente for preso em emoções passadas, você não vai para o futuro, irmão. Você não vai conseguir enxergar nada. Sempre vai ter alguma coisa puxando você para trás. Então qual é o nosso presente? Qual é o nosso agora? Eu estou mirando o que está no passado ou o que está no futuro? Essa é a pergunta que você tem que fazer para si mesmo. É o meu agora que diz se eu irei para frente ou eu irei para trás. Para onde você está olhando? Ou de onde você está olhando? De dentro do vale ou em cima do monte? De onde está sendo a sua visão? Escute o que eu vou dizer. O passado é uma lembrança de quem está olhando apenas para si. O presente é para quem está com os olhos fixos em Jesus. E o futuro é para quem continuou com os seus olhos fixos nele. O passado, irmão, é para quem só olha para si. Olha para suas dores, olha para suas angústias. Olha só para si. O presente é para olhar para ele. E o futuro é para quem continua olhando para ele. Senão não tem futuro. O próprio Paulo sabia que não havia alcançado o que precisava, mas escolheu avançar para aquilo que estava diante dele. Que possamos aprender a fazer o mesmo. Amém? Amém, irmão? Pastor, mas eu não sei chegar lá. Sabe, se você tem o Espírito Santo e tem a palavra ao seu dispor, você saberá como chegar lá. O que você não pode é ficar dando desculpa nessas dorezinhas suas, nesses sentimentos seus. O que a gente não pode é ficar apegado ao que vivemos. E aí você vai chegar onde Deus planejou para você chegar. Quem entendeu essa palavra? Quem recebe essa palavra? Fica de pé aí no seu lugar.